Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no sábado, 29 de junho, festa de São Pedro e São Paulo, nossos padroeiros. O texto evangélico traz três coisas para o nosso tempo. Isso é fundamental, é importantíssimo. Três coisas importantíssimas. Uma, e essa é mais para os judeus, né? Mais para os judeus. Uma é Jesus é o Cristo, isto é, o Messiacá, que tanto eles esperavam e queriam. Né? Jesus é o Messias. Então, é o Redentor, é enviado por Deus para a salvação dos homens. Não há que esperar outro, não há que esperar outro. Depois de 2000 anos, olhamos para a humanidade e esperam a salvação em tanta coisa. Mas como é que essa humanidade não se decepciona, meu Deus do céu? Botaram muito a sua esperança na economia. Todas essas revoluções. O que é o comunismo? O que é o capitalismo? Então, são tudo esperança no dinheiro, esperança no governo. Sim, depois da Revolução Francesa, tiraram a Santa Igreja e colocaram o governo. O governo é que vai salvar a humanidade. Ai, meu Deus do céu. Pensar na organização social da humanidade como a reengenharia social, que é uma bonita palavra para dizer o extermínio da humanidade. Falar em reengenharia social hoje é usar daquelas palavras enganosas, daqueles discursos bonitos que esconde algo terrível no seu bojo, que é o desígnio de matar e de diminuir essa humanidade até. Então, depois colocaram a sua esperança na ciência, na tecnologia. Quanto os homens pensaram que seria a ciência e a tecnologia. Bom, e hoje ainda pensam, né? Querem fazer agora a interação homem, computador e coisa, né? Para que Lúcifer tenha toda a ciência, para que o homem possa dominar todas as coisas. Que esperança vã, que esperança vã. O homem foi colocando esperança em tanta coisa, tudo que não compreende que nós estamos aí às vésperas da grande destruição da humanidade. Não há outra esperança para a humanidade senão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há outra esperança. Mas quando nos convenceremos disto, queridos? Quando a humanidade se convencerá disso? Mas que coisa mais difícil. 2000 anos de pregação da igreja, de testemunho de mártires, da vida dos santos, da doutrina celeste, da moral ilibada, dos sacramentos, da pregação forte, precisa da igreja. E a humanidade não se convence, não se converte. Eita, que coração duro desta humanidade, hein? Que coração duro. A outra, segunda grande verdade, também encontramos na boca de Pedro, essas duas, né? Encontramos na boca de Pedro. O Filho de Deus. E essa confissão hoje é para a nossa vergonha. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é para a nossa vergonha. Porque hoje essa própria contra a igreja, vamos direto a ela.
essa própria contra-igreja de Jorge Mário Bergoglio está desfazendo com a divindade de Jesus. Desfazendo com a divindade de Jesus. De forma que, não, como vimos nesse último documento da Congregação para a Unidade dos Cristãos, não há sequer o ofício petrino, sequer o ofício petrino é realmente de instituição divina. Não sobra nada. É a destruição total da igreja. Destruição completa da igreja. Do papado da igreja. É impressionante isto, queridos. Não se quer mais de jeito nenhum confessar que Jesus é Deus e que tudo recebemos dele e é ele que é o grande chefe, e é ele que nós temos que seguir e obedecer. São os seus evangelhos. Guardarmos o evangelho de Jesus, anunciar o evangelho de Jesus, aquilo que neles, a doutrina celeste, aquilo que ela contém. É isso que nós temos que viver e anunciar. Não é uma nova igreja, não é tirar a divindade do nosso Senhor, desfazer a sua ressurreição, os seus milagres, a sua palavra, banalizar a sua palavra com interpretações quaisquer. Bom, a multidão das religiões em que se divide, em que dividiram o Cristo, essa é uma das acepções do anticristo, né? A multidão de divisões que fizeram de Cristo, nas muitas religiões que se dizem cristãs, que não seguem em nada o Cristo. Não tem o sacerdócio, não tem os sacramentos, não tem nem a palavra. Eles se apegam tão fortemente à palavra, não tem nem a palavra. Nem a palavra não tem, porque na sua boca ela está distorcida, está completamente desvinculada daquilo que Jesus ensinou. Então, não há coisa pior, não há coisa pior. A terceira palavra nós colhemos na boca de Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Acho fantástico esse pensamento, queridos. Jesus não veio escrever uma Bíblia. Jesus não veio escrever a Bíblia. Tivesse Jesus vindo para escrever a Bíblia, ele teria se juntado aquilo que se diz na tradição, aos 70 anciãos lá de Alexandria, que escreveram a Septuaginta, se conhece por Septuaginta justamente por causa dos 70, né? Os 70 anciãos, que traduziram do aramaico para o grego. Então, teria Jesus nascido lá e teria ajudado eles a escrever a Bíblia, teria ditado para eles a Bíblia. Ou então teria escolhido não os 12, Pedro, Paulo ainda era um doutor, Paulo tudo bem é um doutor, mas não teria escolhido a Pedro, um pescador, praticamente analfabeto, né? E os seus companheiros, André, Tiago, João, gente simples, teria escolhido os escribas lá, para escreverem, sentaram e mandaram, agora vocês escrevem isso, escrevem aquilo, não, corrige aquilo lá, porque é assim que eu quero que se escreva. Não, Jesus não fez nada disso. E ele mesmo não escreveu, senão na areia lá, aquela sentença, lembram? Então, Jesus não veio escrever uma Bíblia, ele veio fundar uma igreja, a sua igreja, a igreja de Cristo. E essa única igreja é a católica apostólica romana. Hoje, como nós queremos afirmar isto. E nós mais do que todos afirmamos, nós que reconhecemos que, vejam, queridos, nós que acusamos
Francisco de ser antipapa. Nós que reconhecemos ser ele o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Mais do que todos os outros, nós somos aqueles que realmente queremos guardar a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Porque ele está desfazendo o papado, ele está destruindo a igreja toda inteira. Enquanto nós queremos conservar a sucessão apostólica nos bispos e nos padres. Nos bispos e nos padres. Até Bento XVI, aquilo que nos ensinaram no magistério da igreja, até a renúncia de Bento XVI. Esta a Igreja Católica. O resto é a contra-igreja. Quem, deixe-me dizer de novo, límpida e claramente, quem está unido a Francisco não está mais na Igreja Católica, está excomungado e faz parte da contra-igreja que acolherá o anticristo, apresentá-lo-á ao mundo e a ele se submeterá. Mais claro do que isso, como dizer, não se pode estar unido a esse antipapa para continuar sendo Igreja Católica Apostólica Romana. Não se pode estar unido a este homem. A igreja que Jesus fundou, a única igreja que Jesus fundou e que é a Igreja Católica Apostólica Romana, a qual nós queremos seguir fielmente, sem nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E por isso nos fazemos tão zelosos de conservar e de viver tudo aquilo que a Santa Igreja ensinou no seu magistério até Bento XVI. Então, queridos, há uma igreja de Cristo, ainda hoje há uma igreja de Cristo. Enquanto houver um último batizado com esse Espírito que eu acabo de dizer, enquanto houver um último, nem precisa ser padre, não precisa ser bispo, enquanto houver um último batizado ou um último que deseja, digo ainda melhor, enquanto houver um último que deseje o batismo com esta doutrina, com nessa igreja que eu acabo de delinear, então ainda existirá Igreja Católica no mundo. Enquanto houver esse desejo de batismo para esta igreja, ela ainda existirá neste mundo. Então, é a esta que nós pertencemos, é a esta que nós nos confiamos. 3 palavras, hein? 3 palavras importantíssimas de afirmar na festa dos apóstolos Pedro e Paulo. De viver isto, de anunciar isto, de defender isto, de conservar isto até ao retorno do Senhor, que se dará em breve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.